Bom, a leitura que vai ser feita agora é referente à apostila do texto 4A, relacionada à organização, tempo e espaço, educação infantil, tá? É um artigo que foi escrito por Maeve Anabel Nono, da Unesp, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, tá? E esse artigo, ele chama-se Organização do Tempo e do Espaço na Educação Infantil, Pesquisas e Práticas. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra para ficar mais fácil de ser feita a leitura. O dia a dia das creches e pré-escolas é repleto de atividades organizadas por educadores que, de uma maneira ou de outra, lidam com o espaço e o tempo a todo momento. Como organizar tempos de brincar, de tomar banho, se alimentar, de repousar de crianças de diferentes idades nos espaços das salas de atividades, do parque, do refeitório, do banheiro e do pátio. É tarefa dos educadores organizar o espaço e o tempo das escolas infantis, sempre levando em conta o objetivo de proporcionar o desenvolvimento das crianças. Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn pesquisam a organização do espaço e do tempo na escola infantil e afirmam: organizar o cotidiano das crianças da educação infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir principalmente de suas necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças brincam e como estas brincadeiras se desenvolvem e o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Esse conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição que deverão lhe dar suporte. Para as pesquisadoras, no que se refere à organização das atividades no tempo, nas escolas de educação infantil, são necessários momentos diferenciados, organizados de acordo com as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças, menores ou maiores. Nesse sentido, a organização do tempo nas creches e pré-escolas deve considerar as necessidades relacionadas ao repouso, alimentação, higiene de cada criança, levando-se em conta sua faixa etária, suas características pessoais, sua cultura e estilo de vida que traz de casa para a escola. Assim como o tempo, o espaço deve ser organizado levando-se em conta o objetivo da educação infantil de promover o desenvolvimento integral das crianças. Maria da Graça Souza Horn ajuda-nos a pensar sobre este tema. A partir de suas pesquisas, escreve: o olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica. Aliás, o que sempre chamou minha atenção foi a pobreza frequentemente encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, nos aromas, enfim, em tudo que se pode povoar o espaço onde cotidianamente as crianças estão e como poderiam desenvolver-se nele por meio dele, e se fosse mais bem organizado e mais rico em desafios. Horn acrescenta: as escolas de educação infantil têm na organização dos ambientes uma parte importante de sua proposta pedagógica. Ela traduz as concepções da criança, de educação, de ensino e aprendizagem, bem como uma visão de mundo e de ser humano do educador que atua neste cenário. Portanto, qualquer professor tem, na realidade, uma concepção pedagógica explicitada no modo como planeja suas aulas, na maneira como se relaciona com as crianças, na forma como organiza seus espaços na sala de aula. Por exemplo, se o educador planeja as atividades de acordo com a ideia de que as crianças aprendem através da memorização de conceitos, se mantém uma atitude autoritária sem discutir com as crianças as regras do convívio em grupo, se privilegia a ocupação dos espaços nobres das salas de aula com armários, onde somente ele tem acesso,
mesas e cadeiras, a concepção que revela é eminentemente fundamentada em uma prática pedagógica tradicional. Conforme Farias, a pedagogia se faz no espaço realidade e o espaço, por sua vez, consolida a pedagogia. Na realidade, ele é o retrato da relação pedagógica estabelecida entre crianças e professor. Ainda exemplificando, uma concepção educacional que compreende o ensinar e o aprender em uma relação de mão única, ou seja, o professor ensina e o aluno aprende, toda a organização do espaço girará em torno da figura do professor. As mesas e as cadeiras ocuparão espaços privilegiados em sala de aula e todas as ações das crianças dependerão de seu comando, de sua concordância e aquiescência. Diante das análises de Maria da Graça, como podem pensar a organização dos espaços em creches e pré-escolas? Alguns educadores e pesquisadores têm voltado a sua atenção para a organização dos espaços para o cuidado e educação de bebês. Cândida Bertolini e Vanira B. Cruz enfatizam que os espaços e objetos de uma creche devem estar a favor do desenvolvimento sadio dos bebês, proporcionando-lhes experiências novas e diversificadas. Maria A.S. Martins, Cândida Bertolini, Maria M. Rodrigues e Francisca F. Silva, no capítulo intitulado Um Lugar Gostoso para o Bebê, publicado na obra de Rosete Ferreira et al., de 2007, observam que, normalmente, o espaço destinado aos bebês na grande parte das creches é tomado por berços, restando poucas possibilidades para que os pequenos explorem o ambiente e se locomovam por toda parte com segurança. As educadoras pensaram em uma organização espacial diferente desta, na tentativa de proporcionar aos bebês um espaço atraente para o seu desenvolvimento. Para elas, o berçário deve ter espaços programados para dar à criança a oportunidade de se movimentar, interagindo tanto com objetos como com outros bebês. Deve oferecer ao bebê situações desafiadoras, possibilitando o desenvolvimento de suas capacidades. As educadoras Maria, Cândida, Marta e Francisca pensaram o espaço de seu berçário, levando em conta três partes da sala: o chão, o teto e as paredes. Em cada uma dessas partes, elas enxergaram possibilidades de garantir experiências interessantes e desafio para as crianças por meio de uso de divisórias de diversos tamanhos e em diversas alturas, caixas de papelão recortadas e transformadas, brinquedos, canaletas para os bebês passarem por dentro, muretas para impedi-los de seguir em frente e obrigá-los a experimentar novos trajetos, cortinas, espelhos, móveis, etc. Ainda a respeito do espaço para os bebês, as educadoras alertam: os espaços devem ser sempre atraentes e estimulantes para os bebês. Portanto, eles devem ser observados, avaliados e mudados pelos educadores na medida em que eles se desenvolvem e se interessam por coisas novas. As educadoras trazem ainda algumas sugestões para pensarmos acerca do espaço para os bebês nas creches. Segundo elas, a partir da observação de sua própria prática, perceberam que existe uma boa forma de arrumar o berçário, organizando com colchonetes, caixas vazadas, móveis baixos que permitem ao educador observar todo o movimento da sala e o bebê também. Dessa forma, o bebê pode tranquilamente ir em busca de um objeto que tenha despertado sua curiosidade, pois ele está vendo que o educador continua na sala. Isso possibilita a ele interagir mais com outros bebês. O educador fica, então, disponível para aqueles que estão exigindo sua atenção naquele momento. Lendo o capítulo Espaço que dê Espaço, escrito por Lilian Pacheco Thiago, de 2006, no qual ela relata suas experiências de estágio com crianças de 11 meses a 1 ano e 3 meses, notamos suas conquistas ao reorganizar o espaço dos bebês em uma escola de educação infantil, indo ao encontro das reflexões feitas pelas educadoras Maria, Cândida, Marta e Francisca. Lilian desenvolve o projeto Criando e Recriando Espaços e percebe que é preciso oferecer espaço com propostas diferenciadas, situações diversificadas que ampliem as possibilidades de exploração e pesquisa infantis. As crianças realmente ampliaram suas possibilidades de exercitar a autonomia, a liberdade, a iniciativa, a livre escolha, quando o espaço está adequadamente organizado.
Percebi também que poderia ficar mais livre para atendê-las individualmente, conforme suas necessidades, para observá-las e conhecê-las melhor. Desta forma, ainda poderia me envolver com um pequeno grupo de crianças, propondo uma atividade específica, como na situação relatada anteriormente, quando me pus a brincar de carro com uma caixa de papelão com algumas crianças, enquanto outras se envolviam com diferentes objetos e lugares na sala. Lilian compartilha conosco as formas como reorganizou os espaços oferecidos aos bebês na sala, onde realizou seu estágio do curso de pedagogia, e oferece algumas ideias importantes para o uso adequado dos espaços como parceiros do professor e da professora de educação infantil no desenvolvimento das crianças. Lendo a forma como ela descreve o espaço que reorganizou, tenta imaginar como ficou a sala dos bebês. O espaço da casinha. As tentativas de organizar zonas circunscritas, utilizando bancos, mesas, prateleiras de plástico colorido, com gavetas para pino de encaixe. O balcão baixo de madeira formando uma divisória. Os colchonetes. O painel com gravuras de animais conhecidos, cavalo, gato, pássaros, cachorro, leão, peixe, etc. O espelho com 2 poltroninhas ou almofadas em frente, sobre o tapete. Espaço em busca de identidade. Tudo isso permitiu gostosa movimentação pela sala. As crianças andavam de um lado para o outro, ora em busca de um objeto, ora de outro, ora apontando os dedinhos para as gravuras, mostrando conhecer algo que ali se apresentava. Em outra ocasião, coloquei sobre as mesas, no centro da sala, livros de história, revistas infantis e outras revistas e fiquei a observá-las. Algumas pegaram livros e foram se sentar sobre os colchonetes para folheá-los à sua maneira. Outras manuseavam os livros na própria mesa. Outras crianças preferiram buscar brincadeiras alternativas que o espaço lhes oferecia intencionalmente. Não é possível pretender que as crianças pequenas façam tudo ao mesmo tempo ou que todas façam a mesma coisa ao mesmo tempo. Conseguiram ir imaginando como ficou o espaço organizado por Lilian? Ao organizar as zonas circunscritas, Lilian se fundamenta nas contribuições de Mara Campos de Carvalho e Renata Meneghini, presentes no capítulo intitulado Estruturando a Sala, publicado no livro Os Fazeres na Educação Infantil. Vocês já ouviram falar de zonas circunscritas? Quem já atua na educação infantil certamente ouviu falar em cantos, ou cantos, de cantos. A organização de cantinhos nas salas de educação infantil é bastante discutida hoje nas creches e pré-escolas. Muitos educadores tentam organizar suas salas em cantos de atividades diversificadas, mas nem sempre essa organização está fundamentada em uma concepção de criança e de educação que a sustente. Então, os cantos acabam não funcionando e sendo deixados de lado, substituído pela organização anterior, muitas vezes pautada no uso de espaço que coloca o professor ou a professora no centro das atenções, com as crianças em volta deles na maior parte do tempo. Então, vamos tratar um pouco mais das zonas circunscritas. Para entendermos melhor o que fundamenta a organização espacial e o que se vale dessas áreas delimitadas, Carvalho e Meneghini enfatizam que o educador organiza o espaço de acordo com as suas ideias sobre o desenvolvimento infantil e de acordo com seus objetivos, mesmo sem perceber. Quando educador ou educadora de educação infantil organiza sua sala em espaços vazios, com poucos móveis, objetos e equipamentos, ele se vale conforme escrevem as educadoras na obra de Rossetti Ferreira, de um arranjo espacial aberto. Para as educadoras Mara e Renata, esse tipo de arranjo acontece aquilo que descrevemos no parágrafo anterior, ou seja, a maioria das crianças fica em volta do educador, solicitando sua atenção sem ter outra atividade a fazer. Dessa forma, a educadora acaba não tendo muita chance de manter um contato mais prolongado com nenhuma criança. Às vezes, nem pode atender a todos, mesmo que rapidamente. É claro que muitas vezes o professor ou a professora desejam reorganizar o espaço de sua sala, mas encontrar alguns obstáculos como falta de recursos, falta de apoio da equipe gestora, condições inadequadas da própria escola de educação infantil. Mas em muitos casos, há mesmo uma lacuna na formação do professor que o impede de pensar a organização de sua sala em termos de um arranjo espacial semiaberto.
Nesse tipo de arranjo, sugerido por Mara Campos de Carvalho e Renata Meneghini, na obra Os Fazeres na Educação Infantil, são utilizados móveis baixos para formar cantinhos ou zonas circunscritas, que são áreas delimitadas em 3 ou 4 lados, com uma abertura para a passagem onde cabem com conforto cerca de 6 crianças. Conforme explicam Mara e Renata, a característica principal das zonas circunscritas é o seu fechamento em pelo menos 3 lados, seja qual for o material que o educador coloca lá dentro, ou que as próprias crianças levam para brincar. Dessa maneira, vocês podem delimitar essas áreas usando mesinhas ou cadeirinhas. Elas também podem ser constituídas de caixotes de madeira ou cabaninhas, desde que contenham aberturas. As cabaninhas podem ser criadas aproveitando o espaço embaixo de uma mesa e colocando por cima um pano que cai para os lados, contendo uma abertura tipo porta. As cortinas também podem ser úteis para delimitar um ou 2 lados. É importante que a criança possa ver facilmente a educadora, senão ela ficará muito tempo dentro dessas áreas circunscritas. Quando as crianças brincam nas zonas circunscritas, ficam mais tempo interagindo com outras crianças e com a atividade que está sendo ali realizada. Solicitam menos a atenção do educador, que dessa forma pode acompanhar o desenvolvimento das diversas crianças, focalizando ora uma, ora outra, se desejar, observando se os materiais oferecidos estão atendendo aos objetivos que deseja alcançar em termos de desenvolvimento de cada criança. Em particular, do grupo todo, de modo geral, percebendo o momento de reorganizar ou modificar os cantos propostos para motivar mais as crianças e proporcionar a elas novas aprendizagens. Mara Campos de Carvalho, no capítulo Por que as crianças gostam de áreas fechadas, na obra de Rosedete Ferreira, observa que a zona circunscrita oferece proteção e privacidade para as crianças, de modo que elas ficam mais atentas na atividade e no comportamento dos colegas, envolvendo-se por mais tempo nas brincadeiras proporcionadas pelo canto organizado pelo professor ou professora. Agora também é importante que os professores e professoras de educação infantil saibam que as crianças precisam aprender a trabalhar com zonas circunscritas, especialmente se já estavam habituadas a trabalhar no arranjo espacial aberto, com o educador sempre dirigindo as atividades, sempre interferindo diretamente nas suas ações e relações com os colegas e o ambiente. A educadora Mara também alerta os professores e professores de educação infantil para o fato de que, mesmo no arranjo espacial semiaberto, as áreas circunscritas não devem tomar todo o espaço das salas das creches e pré-escolas. Outras áreas que não sejam necessariamente delimitadas por 3 ou 4 lados também devem ser oferecidas para as crianças, como, por exemplo, espaços com mesinhas e cadeiras para a execução das atividades de colagem, pintura, lápis e papel, espaços sem delimitação com almofadas e tapetes para a leitura de livros de histórias. Ainda contribuindo para que professores e professoras pensem sobre o espaço que oferecem para as crianças em creches e pré-escolas, a educadora Mara Campos de Carvalho faz algumas análises dos ambientes infantis e conclui que eles devem estar organizados de modo a promover o desenvolvimento da identidade pessoal de cada criança, desenvolvimento de diversas competências como, por exemplo, poder tomar água sozinha, alcançar um interruptor de luz, há oportunidades para movimentos corporais diversos, estimulação do sentido, sensação de segurança e confiança e, finalmente, oportunidades para contato social e privacidade. Paulo de Camargo analisa os desencontros entre arquitetura e pedagogia, em reportagem na qual conversa com arquitetos e educadores sobre os espaços nas escolas de educação infantil. Os arquitetos entrevistados por Paulo de Camargo ressaltam a necessidade de que as creches e pré-escolas sejam construídas, levando-se em conta de que elas serão ocupadas e utilizadas por crianças. Um dos arquitetos entrevistados, Paulo Sofia, esclarece que, para conceber uma escola, tenta se colocar no lugar da criança, procurando notar como ela irá olhar ou perceber o espaço. Para esse arquiteto, as crianças têm uma relação própria com o espaço, bastante diferente daquela dos adultos. Outra arquiteta entrevistada por Paulo de Camargo é Ana Beatriz Goulart de Faria, envolvida com diversos projetos de arquitetura educativa.
Ana Beatriz observa que na maioria dos municípios brasileiros, os espaços de educação infantil seguem modelos padrão elaborados muito longe daqueles territórios, desconsiderando sua geografia, história, cultura, suas políticas para a infância. Para ela, são projetos modelo elaborados para uma infância sem fala. Paulo de Camargo também entrevista a arquiteta Adriana Freiberger, segundo a qual é preciso que se dê mais atenção aos espaços da Escola de Educação Infantil que vão além das salas de atividades. Pátios e refeitórios devem ser cuidadosamente organizados, já que são espaços de aprendizagem. Para Adriana, pensar o espaço significa pensar além da estrutura física. É preciso, segundo ela, planejar os materiais, jogos e brinquedos adequados ao projeto pedagógico da instituição. A arquiteta ressalta a importância do uso de materiais de qualidade nas creches e pré-escolas e dá atenção ao número adequado de crianças para cada espaço, evitando-se o excesso de crianças por sala. Para finalizar esse texto sobre a organização do tempo e do espaço nas creches e pré-escolas, vejamos a fala transcrita a seguir que expressa a opinião da arquiteta Ana Beatriz Goulart Faria, entrevistada por Paulo de Camargo. Os espaços de nossa infância nos marcam profundamente. Sejam eles berço, casa, rua, praça, creche, escola, cidade, país. Sejam eles bonitos ou feios, confortáveis ou não. O fato é que influenciam definitivamente nossa maneira de vermos o mundo e de nos relacionarmos com ele. Vocês concordam com a arquiteta Ana Beatriz? Quais espaços marcaram sua infância? Como eram esses espaços? Por quais motivos foram marcantes? Quais lembranças esses espaços trazem para vocês? Nada melhor que finalizar a leitura desse texto com essas reflexões. Pensem também como vocês lidavam com o tempo de sua infância. Havia tempos marcados para determinadas atividades ao longo do dia? Essas reflexões sobre espaço e tempo em sua infância devem sempre estar presentes nas suas reflexões sobre o espaço e o tempo que devemos, como professores e gestores, proporcionar para as crianças nas creches e pré-escolas.